que alguns cristãos passam a vida inteira desejando algo e nunca recebem? Enquanto outros, que parecem até menos merecedores, experimentam milagres inesperados. Florence Scovel Shinn afirmava que a resposta está escondida em 7 palavras do Salmo 37:4. Palavras que a maioria lê, mas quase ninguém ativa. Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir o princípio espiritual revelado nesse versículo que Florence chamava de a lei divina do desejo consagrado, capaz de abrir portas, acelerar respostas e materializar aquilo que o seu coração pede, mesmo que você já tenha orado por anos sem ver nada acontecer. Imagine essa cena. Nova York, 1931. A cidade gemia em crise após o colapso financeiro. Igrejas lotadas, famílias ajoelhadas implorando ajuda. Mas em um pequeno apartamento da 57th Street, uma mulher simples, de aparência tranquila, abria sua Bíblia com a paz de quem já tinha recebido a resposta antes mesmo de pedir. Florence Scovel Shinn. Ela passou o dedo pelas páginas amareladas até encontrar um versículo que repetia desde menina: Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas naquela manhã, Florence percebeu algo que mudaria para sempre sua vida e a de milhares de pessoas. Ela entendeu que Deus não prometeu apenas ouvir o desejo, mas materializá-lo quando o coração entra em uma postura espiritual específica. Não era sobre querer, não era sobre mendigar, era sobre alinhamento. E talvez você esteja aqui justamente porque tentou de tudo. Você já fez orações longas antes de dormir. Já iniciou campanhas espirituais, já escreveu pedidos em cadernos, já prometeu mudanças. Talvez tenha repetido salmos por 30, 60, 90 dias, mas no fundo, a realidade não se moveu. A porta não abriu, a resposta não chegou. O desejo permaneceu como desejo, e não como manifestação. Sabe por quê? Porque ninguém te ensinou o segredo divino entre desejar e receber. Ninguém te explicou o que Jesus realmente quis dizer quando falou em João 15:7. Se permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ninguém te mostrou que existe uma diferença profunda entre querer, pedir e materializar no reino. E aqui está a boa notícia. Você não precisa ser pastor, não precisa entender hebraico, não precisa acordar às 4h da manhã, jejuar 40 dias, nem repetir frases 1000 vezes. Basta compreender um único princípio, um único alinhamento, um único decreto sagrado, simples, bíblico, direto, que Florence usava para ativar Salmo 37:4 e ver desejos se materializarem em semanas. Mas antes de revelá-lo, você precisa entender a mulher por trás dessa descoberta divina. Porque foi no momento mais sombrio de sua vida que Deus revelou a ela o verdadeiro significado desse salmo. Naquela mesma temporada sombria da vida, antes de ser conhecida como a Mulher dos Decretos, Florence era apenas uma artista cristã, divorciada, com contas atrasadas e uma sensação profunda de fracasso. O ateliê estava quase vazio. As telas encostadas na parede pareciam zombar dela. O telefone não tocava. Os amigos se afastavam aos poucos. Naquela tarde gelada, ela apagou as luzes do ateliê, sentou-se no chão e disse, quase num sussurro: Senhor, se o Senhor realmente dirige os desejos do coração, então me mostra onde eu errei. Com os olhos ainda úmidos, ela pegou a Bíblia que sempre deixava sobre uma cadeira e a abriu quase automaticamente. As páginas se moveram e seus olhos caíram em um versículo que ela já tinha decorado, mas nunca tinha realmente entendido. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Naquela hora, algo aconteceu por dentro. Ela percebeu que a vida inteira tinha lido esse versículo como uma promessa de que Deus realizaria qualquer desejo que ela tivesse. Mas, naquele momento de quebrantamento, o Espírito Santo chamou a atenção dela para uma palavra que ela sempre passara por cima: deleita-te. Florence entendeu que a Bíblia não diz: deseja o que quiser e Deus te dará. Diz:
Deleita-te no Senhor, e então Ele concederá. Ou seja, o foco não é o desejo, o foco é o deleite. Não é o que eu quero a qualquer custo, é o que nasce quando meu coração se torna um com o coração de Deus. Ela se levantou devagar, encostou a Bíblia no peito e fez uma oração diferente de todas as que já tinha feito. Pai, eu tenho muitos desejos. Quero provisão, quero ver meu trabalho frutificar, quero sair dessa humilhação. Mas hoje eu coloco tudo no teu altar. Se o desejo não vem de ti, arranca. Se vem de ti, santifica e manifesta. Eu não quero mais desejos ansiosos. Eu quero os desejos que nascem do teu coração dentro do meu. Em seguida, Florence fez algo que ela chamava de decreto consagrado. Olhou para uma das telas encostadas na parede e declarou em voz firme, não de ganância, mas de confiança. Por princípio espiritual da colheita, segundo o Salmo 37:4, eu declaro: à medida que meu prazer está no Senhor, Ele mesmo alinha e manifesta os desejos do meu coração. Minha arte é instrumento divino. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Nos dias seguintes, ela decidiu provar que confiava nesse princípio. Em vez de pintar desesperada por dinheiro, ela passou a pintar em espírito de louvor, orando por quem um dia compraria cada quadro. Não era mais a tela pelo dinheiro, era a tela como canal de bênção. O deleite mudou, o desejo mudou de vibração. 2 semanas depois, uma antiga conhecida, que ela não via há anos, apareceu no ateliê acompanhada de um colecionador. Ele não estava apenas interessado em um quadro, queria encomendar uma série inteira para uma galeria. Em uma única conversa, Florence viu-se abrindo diante dela uma porta que meses de preocupação não conseguiram destravar. Ela mesma testemunhava: quando meu desejo deixou de ser uma exigência do ego e se tornou um eco do coração de Deus, o céu não apenas ouviu, o céu respondeu. Esse é o princípio bíblico central de Salmo 37:4 que Florence ensinava. O desejo que se materializa não é o desejo caprichoso da alma ferida, mas o desejo purificado pelo deleite em Deus. Quando você se deleita no Senhor, quando Ele se torna sua prioridade, sua fonte de alegria, seu lugar de descanso, algo acontece secretamente dentro de você. Deus começa a reescrever os desejos do seu coração. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Filipenses 2:13 confirma isso, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Percebe? Não é só Deus realizando, é Deus operando o querer. O desejo que nasce em um coração que se deleita no Senhor deixa de ser apenas coisa que eu quero e passa a ser propósito que o céu quer manifestar através de mim. É por isso que Florence dizia que o verdadeiro desejo do coração é, na verdade, um chamado divino disfarçado. Mas muitos cristãos foram ensinados a ter medo do próprio desejo. Talvez você tenha ouvido coisas assim: se você deseja muito, Deus tira para te ensinar humildade. Florence desmonta esse mito com a própria Bíblia. Se Deus quisesse apenas te frustrar, Ele não teria colocado em Salmo 37:4 uma promessa tão clara. O que a Bíblia condena não é o desejo em si, mas o desejo que coloca qualquer coisa no lugar de Deus. É a idolatria. O problema não é desejar um casamento, uma casa, um trabalho digno, uma vida financeira estável. O problema é transformar essas coisas em deuses. Quando o desejo nasce do deleite em Deus, ele deixa de ser ídolo e se torna missão. Outro mito comum é: você não pode pedir nada específico. Tem que dizer só seja feita a tua vontade e aceitar qualquer coisa. Jesus não viveu assim. Quando o cego Bartimeu grita por misericórdia, Jesus sabe exatamente do que ele precisa, mas pergunta: que queres que eu te faça? Marcos 10:51. Jesus obriga o desejo a sair pela boca. Ele quer que Bartimeu nomeie o que quer. Por quê?
Porque o desejo expresso diante de Deus, nascido do relacionamento com Ele, abre espaço para que se manifeste o milagre. Florence dizia: Deus não é inimigo do seu desejo. Ele é o arquiteto dos desejos que Ele mesmo planta em você. E há ainda o mito mais sutil. Se eu desejar algo bom para mim, é egoísmo espiritual. Melhor eu não esperar nada. A Bíblia diz o contrário. Em 3 João 1:2, lemos: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. O desejo de ir bem não nasceu do ego, nasceu do espírito. Deus não tem medo da sua prosperidade. Ele tem propósito na sua prosperidade. Florence resumiria Salmo 37:4 assim: Quando Deus se torna seu prazer maior, Ele purifica seus desejos, e então tem prazer em materializá-los, porque esses desejos se tornaram extensão da vontade dele na terra. E é aqui que eu quero que você faça algo muito simples, mas profundamente espiritual. Antes de continuar, faça comigo um pequeno ato de fé. Sabe por que Paulo diz em Romanos 10:10 que com a boca se faz confissão para a salvação? Porque quando você escreve ou declara algo em público, você sela espiritualmente aquilo que o Espírito Santo já está soprando no seu coração. Florence pedia para seus alunos escreverem seus decretos, porque a palavra escrita é palavra registrada no mundo espiritual. Então, vá agora aos comentários e escreva, com reverência e consciência: Eu consagro meus desejos ao Senhor, segundo o Salmo 37:4. Não escreva como frase mecânica. Respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos. Sinta os desejos que você carrega há anos. E, ao escrever essa frase, imagine você colocando cada um deles nas mãos de Deus. Como quem diz: Senhor, se veio de ti, purifica e manifesta. Se não veio, transforma o meu querer. No momento em que você escrever com fé, o céu registra. Esse será o marco espiritual de que, a partir de hoje, você não carrega mais desejos soltos, mas desejos consagrados. Escreveu? Então vamos avançar, porque agora você vai ouvir histórias de pessoas que experimentaram exatamente isso, o desejo que sai do papel e se torna realidade. História 1. A mãe que desejava apenas paz e recebeu tudo. Sara era mãe solteira, 29 anos, cristã fervorosa, e trabalhava como atendente em um pequeno mercado. Seus filhos tinham 4 e 7 anos. Ela orava todos os dias, mas vivia no limite da exaustão emocional e financeira. Seu maior desejo? Paz. Mas a paz parecia sempre fugir. As contas sempre venciam antes do salário. O aluguel estava 2 meses atrasado. E em março de 1932, ela tinha exatamente 6,40 reais na carteira e 2 crianças doentes em casa. Depois de uma madrugada inteira orando e pedindo a Deus uma solução urgente, ela ouviu sobre uma palestra de Florence Scovel Shinn numa sala alugada da 8ª Avenida. Quase não foi. Estava cansada, envergonhada e sem esperança. Mas uma vizinha insistiu. Vai, Sara. Se Deus quiser te falar algo, será hoje. Naquele encontro, Florence abriu sua Bíblia e leu, com voz suave, porém firme. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. E acrescentou, vocês não têm um problema de desejo, têm um problema de foco. O desejo se realiza quando nasce do deleite, não da ansiedade. Essas palavras atravessaram Sara. Era como se Deus estivesse dizendo, filha, você deseja paz, mas não encontra paz porque está tentando criar paz através do medo. Naquela noite, Sara fez algo radical. Antes de dormir, ajoelhada ao lado da cama, ela disse, Senhor, meu maior desejo não é dinheiro, não é mudança, não é milagre. É estar tão perto de ti que meu coração finalmente descanse. Se eu me deleitar em ti, confio que o resto virá. Ela consagrou seu desejo, entregou, deixou ir. No dia seguinte, decidiu fazer o que Florence ensinou, agir a partir do deleite,
não da urgência. Foi trabalhar com um espírito leve, quase inexplicável. 3 dias depois, o dono do mercado a chamou para conversar. Ela congelou, pensando que seria demitida. Mas, com lágrimas nos olhos, ele contou que sua irmã estava abrindo uma padaria e precisava de uma gerente confiável, alguém de caráter, organizada e de fé. Salário? Mais que o dobro do que ela ganhava. Horário? Melhor. Benefícios? Assistência para os filhos. Sara voltou para casa repetindo: Senhor, tudo o que eu queria era paz, e o Senhor me deu paz, provisão e honra. Florence resumiu o testemunho assim: quando Sara se deleitou no Senhor, Deus reescreveu o desejo, e então o materializou. História 2. O homem que desejava uma porta e recebeu um chamado. Thomas tinha 41 anos, casado, 3 filhos, diácono fiel da igreja. Mas depois de ser demitido injustamente do trabalho, sem aviso, sem indenização, ele entrou em profunda crise emocional. Seu desejo era simples: eu só quero uma porta aberta, qualquer porta. Seus currículos foram enviados para 108 empresas, e nenhuma respondeu. A fé começou a se desgastar como tecido velho. A vergonha o consumia. Até que, um dia, o pastor lhe deu um livro pedindo para que ele lesse sem pressa. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, de Florence. Thomas parou na frase que dizia: o desejo é sagrado quando nasce do espírito, mas se nasce do medo, não abre portas, fecha. Aquilo machucou, porque era verdade. Thomas não desejava apenas uma porta. Ele desejava fugir do fracasso. Era desejo nascido do medo. Naquela noite, ele fez algo semelhante ao que Florence ensinava. Sentou-se em silêncio, abriu o Salmo 37:4 e orou assim: Senhor, eu estou cansado de desejar a partir do medo. Eu quero desejar a partir do teu coração. Se o meu desejo não está alinhado contigo, transforma. Se está, manifesta no teu tempo. Pela primeira vez em meses, ele dormiu em paz. 2 dias depois, recebeu uma ligação inesperada. Era seu antigo chefe, o mesmo que o demitira. Dizia que a empresa estava reestruturando, que reconheciam o erro e queriam Thomas de volta, mas não no mesmo cargo. Como supervisor geral, com salário 60% maior, com possibilidade de crescimento. Thomas chorou como criança. Seu desejo era uma porta qualquer, mas o desejo consagrado se tornou a porta certa. Florence dizia: quando o desejo é purificado pelo deleite, Deus jamais te dá menos do que você perdeu. Ele sempre devolve multiplicado. História 3. A viúva que desejava quitação e recebeu herança. Dona Ruth, 66 anos, viúva há 3, serva fiel da igreja. Seu maior peso não era a doença que enfrentava, mas uma dívida hospitalar de 9.200 reais, acumulada durante o tratamento de seu marido. Seu desejo era simples, sincero, quase humilde demais. Senhor, eu só queria não deixar essa dívida para os meus filhos. Mas esse desejo vinha carregado de culpa, medo e autopunição. Um dia, uma jovem da igreja, recém-convertida, lhe entregou uma pequena folha impressa com uma frase de Florence: quando o desejo vem da dor, ele paralisa. Quando vem do deleite, ele libera. Dona Ruth levou aquilo para casa e fez algo que nunca tinha feito. Em vez de orar pedindo, orou entregando. Ajoelhou-se, abriu o Salmo 37:4, colocou a conta hospitalar em cima da Bíblia e disse: Senhor, eu me deleito em ti. O Senhor é minha alegria, minha herança, minha porção. Se o desejo for meu, leva. Se for teu, cumpre. Eu entrego. Eu confio. Eu descanso. Naquela noite, ela dormiu pela primeira vez sem chorar. 11 dias depois, um advogado de outro estado telefonou. Uma prima distante, sem herdeiros diretos, havia falecido e deixado para Dona Ruth uma pequena propriedade rural. Quando os trâmites foram feitos, o valor líquido recebido foi de $12.800, suficiente para pagar toda a dívida, e ainda sobrava.
Dona Ruth testemunhou: meu desejo era não deixar dor para meus filhos. Deus me deu honra e provisão. Florence comentou o caso dizendo: esse é o Salmo 37:4 em ação. O desejo consagrado se torna promessa, e promessa materializada. Esses 3 testemunhos revelam o padrão divino. Não é o desejo em si que Deus realiza. É o desejo que passa pelo altar do deleite. O desejo consagrado. O desejo alinhado. O desejo purificado. O desejo que nasce do coração dele dentro do seu. E agora que você viu o que acontece quando esse princípio é ativado, o próximo passo é revelar a técnica sagrada, a forma exata como Florence ensinava seus alunos a materializar Salmo 37:4 de maneira bíblica, prática e espiritual. Respire fundo antes de continuar, de verdade, porque o que você vai ouvir agora não é motivação cristã, não é frase bonita de autoajuda. É princípio espiritual bíblico, simples, direto, indiscutível, que Florence só revelava aos seus alunos mais próximos, aqueles que estavam preparados para mudar a forma como oravam, pediam, desejavam e recebiam. E vou ser honesto com você. Depois que você entender isso, é impossível voltar ao modo antigo de orar. Você não vai conseguir mais fazer súplicas ansiosas. Você não vai conseguir tratar seus desejos como caprichos, porque você vai entender que o desejo não é capricho. É linguagem espiritual que Deus coloca dentro de você para manifestar algo dele na terra. Por isso Florence sempre fazia um alerta. Use esse princípio apenas com coração puro, porque ele funciona. Tiago 3,10 adverte: da mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém que isso se faça. O poder da palavra é real. O poder do desejo consagrado é real. O risco é real. Porque Deus honra o coração que se alinha ao dele, mas também resiste ao coração que tenta manipular. E talvez você pense: mas por que seria tão simples assim? E aqui está o ponto: porque Deus nunca quis complicar o acesso ao milagre. O homem complica, a religião complica, o medo complica, mas Deus é simples. Naamã quase perdeu sua cura porque achou simples demais mergulhar 7 vezes. Zacarias perdeu a fala porque complicou a promessa com dúvida. Pedro começou a afundar porque complicou a fé com lógica humana. A simplicidade de Deus é a prova da sua soberania. O complicado somos nós. Por isso, antes de aprender o decreto central, faça isto: vá para um ambiente silencioso. Se estiver com barulho ao redor, pause o vídeo. Jesus mesmo ensinou isso em Mateus 6,6. Entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai. Agora, coloque a mão no coração. Respire. E permita que o Espírito Santo te prepare, porque o que vem agora pode mudar definitivamente a forma como você manifesta os desejos que Deus plantou dentro de você. Aqui está o segredo bíblico que Florence descobriu. Não é invenção. Não é interpretação solta. É a estrutura exata do versículo. Quando você deseja algo profundamente, mas esse desejo ainda não se manifestou, existe uma única frase, simples, curta, bíblica, que alinha o seu coração ao de Deus e ativa o princípio espiritual da manifestação divina. Senhor, eu consagro meus desejos ao teu coração e recebo aquilo que o Senhor mesmo gerou em mim. Escute de novo, mas dessa vez deixe entrar na alma. Eu consagro meus desejos ao teu coração e recebo aquilo que o Senhor mesmo gerou em mim. Essa é a chave. O desejo não é mais seu. O desejo é devolvido ao Criador. E quando é devolvido, ele é purificado, ele é alinhado, ele é consagrado. E então, ele é materializado. Florence chamava isso de o ciclo divino do desejo consagrado. Porque é isso que Salmo 37,4 ensina. Você se deleita, Deus gera o desejo, Deus executa o desejo. Não é sobre querer qualquer coisa, é sobre desejar aquilo que Deus colocou em você. E nada, absolutamente nada, é mais rápido de manifestar do que um desejo gerado pelo próprio Espírito.
Agora vamos destrinchar o decreto como Florence faria. Eu consagro. Consagrar é separar, é entregar ao sagrado, é dizer, não é mais minha vontade, é tua. Base bíblica, Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Florence dizia, quando você consagra, Deus firma. Quando você não consagra, o desejo se perde. Por que isso abre o céu? Porque consagração é o oposto de ansiedade. E ansiedade é o maior bloqueio de manifestação. Meus desejos, Florence ensinava, o desejo não é um inimigo espiritual, é uma bússola divina, mas só é bússola quando nasce do deleite. Base bíblica, Filipenses 2:13. Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar. Florence dizia, não é você que inventa o desejo. O desejo verdadeiro é Deus plantando o futuro dentro de você. Ao teu coração. Essa é a parte mais importante. É o ato de retomar a intimidade. Deleitar-se é isso. Colocar Deus no centro de tudo. Base bíblica. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor. Por que isso manifesta? Porque quando o desejo é devolvido ao coração de Deus, ele é refinado. Se o desejo não for de Deus, ele some. Se for de Deus, ele cresce e se cumpre. E recebo. Florence dizia que esta palavra é a ponte entre fé e manifestação. Receber é colocar o coração na postura correta. Quem ainda espera não entendeu. Quem recebe já está em fé. Base bíblica, Marcos 11:24. Crede que o recebestes. Tempo verbal, passado. O que o Senhor mesmo gerou em mim. Isso elimina medo, ego e confusão. Você não quer mais o que acha certo. Você quer aquilo que o Espírito Santo gerou. Base bíblica, Salmos 37:4 /, Filipenses 2:13. Florence dizia, o desejo que Deus planta, Deus cumpre. O desejo que o ego planta, o ego precisa sustentar. Agora vou te ensinar o ritual exato que Florence aplicava. Quando fazer? Na primeira hora da manhã, antes de qualquer palavra, qualquer notícia, qualquer preocupação. Porque o primeiro pensamento é a semente do dia. Base bíblica, Salmo 5:3. De manhã apresentarei a ti a minha oração. Onde fazer? Diante de um espelho, se possível. Por quê? Porque você precisa ver a si mesmo não como vítima, mas como filho. Base bíblica, Tiago 1:23. O homem que contempla seu rosto. Postura. Em pé, mãos no coração, olhos fechados, coluna ereta. Base, 1 Timóteo 2:8. Levantando mãos santas, passo a passo. 1. Respire 3 vezes profundamente. 2. Coloque a mão no coração. 3. Diga em silêncio, eu creio. 4. Então pronuncie o decreto, uma única vez, com total convicção. Senhor, eu consagro meus desejos ao teu coração e recebo aquilo que o Senhor mesmo gerou em mim. 5. Silencie. 6. Sinta paz. 7. Agradeça. Está feito. Egoísmo espiritual. Se você deseja apenas por vaidade, bloqueia. Controlar o tempo da promessa. Deus cumpre no tempo perfeito. Pedir e duvidar. Tiago 1:6. Quem duvida não recebe. Comparação com a vida dos outros. Isso destrói o deleite, que é a base do salmo. Repetir o decreto por medo. Não repita para ver se funciona. Repita apenas se o coração pedir. Talvez você esteja pensando, é simples demais. Sim. E é justamente por isso que funciona. A simplicidade é a assinatura de Deus. Florence dizia, o desejo consagrado é o milagre mais rápido da Bíblia. Se, enquanto ouvia este decreto, você sentiu paz, se algo dentro de você respondeu, se você percebeu que Deus falou com seu coração, então curta agora este vídeo, não por mim, mas como ato público de fé. Um testemunho silencioso diante do céu. E se você conhece alguém que carrega um desejo pesado, cansado, ansioso, compartilhe este vídeo.
Você pode se tornar instrumento da promessa de Salmo 37:4 na vida dessa pessoa. O princípio espiritual por trás de Salmo 37:4 é simples, porém profundo. O desejo é a linguagem pela qual Deus revela o que Ele quer manifestar através de você. Mas esse desejo só se torna poderoso e manifestável quando passa pelo processo do deleitar-se no Senhor. É o deleite que filtra o desejo. É o deleite que separa o que é ego do que é espírito. É o deleite que transforma uma vontade humana em projeto divino. Florence explicava assim: quando você se deleita em Deus, Ele começa a plantar em você os desejos que Ele mesmo quer cumprir. Biblicamente, isso está escancarado. Filipenses 2:13. Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar. Isso significa que o querer vem de Deus. O realizar também vem de Deus. O seu papel é apenas alinhar e declarar. Você não inventa o desejo santo. Você reconhece o desejo santo, e o desejo santo se reconhece pela paz. Florence dizia que existem 3 tipos de desejos. 1. Desejo da carne, nasce da ansiedade. 2. Desejo da alma, nasce da carência. 3. Desejo do espírito, nasce do deleite. Somente o terceiro é indestrutível. Somente o terceiro se materializa, porque é o único que Deus mesmo gerou. E quando você declara o decreto, Senhor, eu consagro meus desejos ao teu coração, você está devolvendo à fonte aquilo que já veio da fonte. E, ao fazer isso, ativa o ciclo espiritual que Florence chamava de o fluxo divino. Deus planta, o coração recebe, a palavra manifesta. Esse é o segredo espiritual que quase ninguém vê nesse versículo. E aqui está algo fascinante. A ciência moderna finalmente alcançou o que a Bíblia já dizia há 3.000 anos. Neurociência. A renovação da mente cria novos caminhos. Adhertara A. Caroline Leaf, neurocientista cristã, provou que os pensamentos e palavras repetidos com emoção criam estruturas físicas no cérebro. É literalmente Romanos 12:2 em linguagem científica. Transformai-vos pela renovação da mente. Quando você declara, eu consagro meus desejos ao teu coração, você desativa circuitos de ansiedade, cria circuitos de paz, reduz cortisol, aumenta a clareza emocional, abre espaço mental para decisões inspiradas. Florence dizia, a fé cria caminhos onde antes só existiam muros. A neurociência confirma. Física quântica. O observador altera a realidade. O experimento da dupla fenda mostrou que partículas se comportam de forma diferente quando observadas. Isso significa que a intenção influencia o resultado. Hebreus 11:3 já dizia isso. O visível veio a existir do invisível. Quando você declara algo com fé, você altera a forma como seu cérebro percebe, interpreta e responde à realidade. Você literalmente muda o estado das possibilidades. É física quântica, é Bíblia. É Florence, epigenética. O desejo consagrado muda até suas células. O Dr. Bruce Lipton provou que crenças e emoções alteram a expressão genética. Ou seja, pensamentos baseados em medo colocam o corpo em modo de proteção. Pensamentos baseados em fé colocam o corpo em modo de expansão. Provérbios 17:22 confirma isso há milênios. O coração alegre é bom remédio. Quando você consagra o desejo e entrega o resultado, seu corpo sai do modo sobrevivência e entra no modo realização. Florence dizia, o corpo obedece à mente e a mente obedece ao espírito que está alinhado ao divino. Agora você entende por que muitas orações que você fez por anos não se materializaram. A oração comum, súplica, diz, Deus, por favor, faz isso por mim. A vibração, espiritualmente e neurologicamente, é de falta. O decreto consagrado diz, Senhor, eu recebo o que o Senhor mesmo gerou em mim. A vibração, espiritualmente e neurologicamente, é de completude. Florence explicava assim,
O pedido nasce do medo, o decreto nasce do deleite. A oração suplicante informa ao cérebro que você não tem. O decreto informa ao cérebro que você já recebeu. E o cérebro, por sua vez, orienta emoções, decisões, interpretações e ações compatíveis com receber, não com implorar. Por isso Jesus disse: crede que o recebestes. Não, crede que vão receber. E por isso Salmo 37:4 não diz: deseja o que quiser e Deus te dará. Mas sim, deleita-te, e então Deus concederá. A dúvida virá, sempre vem. Mas Florence tinha um método muito simples. 1. Reconheça, sem se culpar. Ah, minha mente carnal está duvidando de novo. 2. Não repita o decreto por medo, isso reforça a dúvida. 3. Relembre a decisão original. Eu consagrei, está selado. 4. Agradeça. Obrigado, Pai. O que é teu já está a caminho. Essa é a arma secreta. A gratidão encerra o ciclo da dúvida. Se este ensinamento abriu seus olhos, se você entendeu algo que ninguém nunca te ensinou, se o Espírito Santo confirmou dentro de você, então curta agora este vídeo para selar sua fé publicamente. E compartilhe com alguém que precisa entender que não é o desejo que está errado. É a origem do desejo. É a consagração do desejo. É o deleite antes do pedido. Agora, feche os olhos comigo por alguns segundos. Não tenha pressa. Apenas respire. Sinta sua alma desacelerando. Você já ouviu a revelação. Agora deixe ela descer, do intelecto para o espírito. Imagine-se daqui a 90 dias. É manhã. A luz entra pela janela. Mas hoje, algo é diferente. Há uma leveza dentro de você. Não aquela falsa euforia que dura poucas horas, mas paz. A paz que Paulo descreveu como a paz que excede todo entendimento. Você se senta na beira da cama e pela primeira vez em muito tempo, você percebe que não acordou com medo do futuro. Não tem aquela angústia no peito. Não tem aquele aperto que te acompanhava desde a adolescência. Não tem aquela culpa silenciosa por desejar algo bom. Você levantou e o mundo parece mais claro. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Você vai até a cozinha, abre o armário, pega um copo de água e enquanto bebe, você sorri, sem motivo aparente. Mas você sabe o motivo. Deus reescreveu seus desejos e você sente isso. Você abre o aplicativo do banco. Não há riqueza exorbitante ali, mas algo mudou. Você não tem medo do que vai ver. O dinheiro se organiza, as portas se abriram, as dívidas foram diminuindo, os caminhos se alinharam. E tudo sem desespero, sem implorar, sem tentar controlar. Você olha para alguém da sua família e percebe que a forma como você ama mudou. Você não é mais alguém que ama com medo de perder. Você ama com segurança, com abundância, com entrega. Você pega um caderno e lê desejos antigos, e lágrimas descem, não porque doem, mas porque alguns deles já se cumpriram. E outros estão claramente a caminho, não por magia, não por força, mas porque você aprendeu o segredo de Salmo 37:4, deleitar-se primeiro, receber depois. Você se olha no espelho e pela primeira vez vê alguém que está se tornando quem nasceu para ser, alguém guiado, alguém amado, alguém alinhado ao coração de Deus. Essa imagem, essa versão sua, não é fantasia, é profecia. Jeremias 29:11 já dizia: Eu é que sei os planos que tenho para ti, planos de paz e não de mal. Esse futuro já existe no mundo espiritual. Você apenas está entrando nele agora. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. Eu sei que isso parece frase pronta, mas não é. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora. Poderia estar rolando o feed. Poderia ter saído nos primeiros 10 segundos, como milhares saem. Mas você ficou. Você sentiu. Você entendeu. E isso revela algo sobre você que talvez nem você mesmo perceba. O Espírito Santo está te chamando de volta para um lugar de intimidade.
para um lugar de deleite, para um lugar onde desejo e fé não competem, se completam. Talvez você tenha lutado sozinho por muito tempo. Talvez ninguém da sua família saiba o que você carrega no peito. Talvez existam desejos que você guarda há anos, desde a juventude, e que nunca teve coragem de verbalizar. Talvez você tenha medo de pedir demais, esperar demais, desejar demais. Mas Deus viu você. Salmo 56:8 diz que Ele recolhe todas as suas lágrimas num odre. Não existe lágrima perdida, não existe desejo ignorado, não existe clamor que Ele não ouviu. Tudo o que você viveu até hoje foi preparação, não para te punir, não para te diminuir, mas para te alinhar. Você está entrando em uma nova fase, em um novo ciclo espiritual, em um novo tempo. Agora, escute algo que talvez mude tudo. Você não precisa de mim. Você não precisa de Florence. Você não precisa de gurus espirituais. Você não precisa de intermediários. A unção já está dentro de você. 1 João 2,27 declara: a unção que recebestes de Deus permanece em vós. Você não é órfão espiritual, não é mendigo de sinais, não é servo tentando chamar a atenção do mestre. Você é filho, você é herdeiro, você é sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. O reino já está dentro de você. Lucas 17:21. Hoje, você apenas lembrou quem é. Lembrou da sua posição. Lembrou da sua herança. Lembrou que pode declarar como Jesus declarava. Lembrou que pode desejar como Deus deseja. Lembrou que pode consagrar como Florence consagrava. O portal abriu. E você atravessou. O maior risco agora não é você não entender, é você não agir. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Hoje é um portal espiritual. Você pode continuar vivendo da mesma forma, carregando desejos ansiosos, temerosos, escondidos. Ou pode decidir que hoje, exatamente hoje, é o dia da virada. Josué 24:15 ecoa neste momento: escolhei hoje a quem servireis. Servir a Deus não é apenas obedecer, é desejar com Ele, é alinhar com Ele, é manifestar com Ele. Quando você consagra seus desejos, quando você se deleita primeiro, quando você declara com fé, você não ativa apenas um milagre para você. Você cria um legado, uma herança emocional, uma herança espiritual, uma herança geracional. Provérbios 13:22 diz: o homem bom deixa a herança aos filhos de seus filhos. Hoje, você está começando essa herança, então memorize isto. Amanhã de manhã, antes de qualquer palavra, diante do espelho ou no seu lugar secreto, coloque a mão no coração e declare: Senhor, eu consagro meus desejos ao teu coração e recebo o que o Senhor mesmo gerou em mim. Uma vez, com fé absoluta, com gratidão antecipada, com descanso, com paz, e então, viva como se já fosse verdade, porque já é, no mundo espiritual. Sua promessa já está em movimento. Salmo 37:4 selou algo em você hoje. O desejo consagrado foi recebido no céu. Você não é mais quem era. É filho lembrando da própria herança. Agora vá e receba o que Deus mesmo plantou no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo Portal Divino.